Bem, após as últimas eleições à presidência dos Estados Unidos, muita coisa no mundo mudou. O candidato eleito, o Donald Trump, ele veio para o seu segundo mandato com uma sede de revolucionar o tabuleiro da geopolítica mundial, em minha percepção. O Trump hoje possui diversos conflitos, como guerras, como a questão da imigração, mas em relação ao Brasil especificamente, ele está diante de dois entraves. O primeiro é em relação ao Jair Bolsonaro, a sua família e os seus aliados. Como já é sabido por todos, tanto o Bolsonaro quanto o Donald Trump compartilham diversas ideias muito parecidas entre si, né, em questão de política, em questão de sociedade, em questão de economia, ok? E ainda eles governaram, né, a metade do primeiro mandato do Trump, ele foi contemporâneo ao mandato do Bolsonaro, né? Quem se lembra, os dois eram praticamente um em carne, né? Se viram diversas vezes, fizeram diversas viagens em que estavam juntos, conversaram bastante, né? E ainda atualmente o Bolsonaro está enfrentando um problema que o Trump enfrentou, guardada as devidas proporções, né? Quem se lembra que após as eleições de 2020, lá no início de 2021, acredito que foi ali por volta de janeiro mesmo, após alegações infundadas, né, que ele não conseguiu comprovar, o próprio Trump ele incentivou que manifestantes partidários dele meio que invadissem o Capitólio lá em Washington, né? Isso aí consequenciou na prisão de diversos manifestantes, além de fazer com que o Donald Trump enfrentasse investigações criminais e até mesmo sofresse um pedido de impeachment, né, um processo de impeachment. Atualmente, Bolsonaro está enfrentando praticamente o mesmo problema, né? Ele está sofrendo uma investigação, né, um inquérito, um processo judicial no Supremo Tribunal Federal através de acusações de tentativa de golpe de Estado lá no 8 de janeiro de 2023. Agora, o outro problema para o Donald Trump é geopolítico. Ele precisa barrar o crescimento de inimigos históricos. E quando estou me referindo a inimigos históricos, eu estou praticamente denominando o BRICS, o Bloco Econômico BRICS, já que na sua composição atual, que foi alterada recentemente, o BRICS talvez hoje está composto por os seus três piores inimigos. Olha só, China está no BRICS, Rússia está no BRICS e o Irã, que o próprio Estados Unidos atacou recentemente, está no BRICS. Então o BRICS ele está muito mais ativo atualmente. Além de estar sendo composto por novos integrantes, os ideais do BRICS atentam diretamente à influência que os Estados Unidos têm na economia, no tabuleiro, né, na geopolítica mundial. Veja bem, o BRICS hoje ele tem uma proposta de criação de uma moeda comum para as transações entre os países do bloco. Isso retiraria absurdamente a influência do dólar como moeda padrão para as transações internacionais. Além disso, o BRICS tem uma proposta de desenvolver um sistema de pagamento como alternativa do SWIFT. O SWIFT é o sistema bancário, o sistema de pagamento internacional hoje. Ele está sob forte controle dos Estados Unidos. Então, durante uma reunião da cúpula do BRICS, ocorrida aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, agora recentemente, no dia 6 e 7 de julho, durante esse período, o presidente Trump anunciou em sua rede social que iria aplicar uma taxação de 10% para qualquer país que se alinhasse ao BRICS. Segundo ele, o BRICS ele está promovendo uma política anti-americana, tentando enfraquecer a influência dos Estados Unidos no mundo. Então, durante o próprio evento do BRICS, no dia 7 de julho, Lula disse o seguinte, veja bem, o BRICS não nasceu para afrontar ninguém. O BRICS é apenas um outro modelo, um outro modo de fazer política, uma coisa mais solidária e que esteja muito mais preocupado em ajudar países em desenvolvimento a se desenvolverem. Bem, no próprio dia 7 de julho, o Trump, em suas redes sociais, também defendeu o presidente Jair Bolsonaro, disse que ele estava sofrendo perseguição do judiciário brasileiro e que o que estava acontecendo com ele é absolutamente ilegal. Então, também no próprio dia 7 de julho, Lula disse que o Brasil não aceita interferência ou tutela de quem quer que seja, e ainda disse que ninguém está acima da lei no Brasil, e que deem palpite na sua vida e não na nossa. Juntou a fome e a vontade de comer, porque de um lado você tem lá a família do Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, barulhando no ouvido de congressistas que estão mais alinhados à direita e assim já repassando para o Donald Trump, estão barulhando sobre perseguição, sobre alegações de perseguição aqui no Brasil, e do outro você tem o próprio presidente Lula criticando tanto as declarações sobre o Jair Bolsonaro, quanto respondendo às declarações feitas contra o BRICS. Então, juntou literalmente o útil ao agradável para o Donald Trump.
não concorda? Assim, em 9 de julho de 2025, Donald Trump ele anuncia que o Brasil seria sobretaxado em 50% sobre as suas exportações para os Estados Unidos a partir do dia 1º de agosto. Vai entrar em vigência ainda no mês que vem. Lembrando que havia já uma taxa estabelecida pelos Estados Unidos de 10%, né, para os produtos brasileiros, então será somada. Então os produtos nacionais serão taxados no total em 60% no mercado americano. Então o Brasil hoje se tornou oficialmente o país mais taxado pelos norte-americanos no mundo. Nós estamos à frente de países como Mianmar, Laos, Camboja, Tailândia, Bangladesh, Sérvia, Indonésia, Argélia e por aí vai. Bom relembrar que os Estados Unidos é o nosso segundo maior parceiro comercial, tanto em termos de importação quanto em termos de exportação. Os produtos que nós mais exportamos para lá e que, consequentemente, serão taxados a partir de agora são petróleo e derivados, ferro e aço, café, aeronaves, frutas e sucos de frutas, carne bovina, celulose e maquinário como retroescavadeira, tratores e coisas do tipo. É um assunto complexo, com muitas camadas, que envolve a nossa política interna, além disso, geopolítica mundial, mas de todo modo, eu acredito que as consequências dessa briga, dessa guerra de tributação, serão devastadoras para a economia brasileira, dada a relevância, o peso que os Estados Unidos ainda mantêm em nossa balança econômica, mesmo que hoje grande parte do nosso relacionamento comercial está vinculada à China, que é também um grande inimigo dos Estados Unidos. O que nos resta é nos prepararmos para todas as possibilidades, né, realizar uma gestão de risco para quem tem ativos aqui no país, como empresários, né, que é o foco aqui da nossa atuação. É necessário fazer um planejamento tributário rigoroso, nunca desprezar essa possibilidade e, no mais, se manter sempre informado para se prevenir de toda essa tempestade que está cercando o país ultimamente.